E você, já se perguntou se Deus já me perdoou? Por que eu ainda continuo lutando contra o pecado? Talvez você tenha pensado, eu deveria estar melhor, eu já deveria ter mudado, por que ainda luto contra os mesmos erros? E a resposta está em uma palavra: santificação. A santificação é um processo pelo qual Deus transforma a vida daquele que foi alcançado pela graça. Na justificação, Deus nos declara justos por causa de Cristo. Na santificação, Deus começa a nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. E é por isso que Paulo diz em sua segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 3, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Perceba, a vida cristã não termina quando somos salvos. Ela começa ali, porque Deus não apenas perdoa o nosso passado, ele também começa a transformar o nosso presente. Porém, aqui existe um erro muito comum. Pensar que santificação significa agora eu preciso ser perfeito. E não é sobre isso. Santificação não é tentar construir uma aparência de perfeição. É permitir que Deus transforme quem nós somos. E essa transformação acontece diretamente pela ação do Espírito Santo em nós. Gálatas capítulo 5 diz: andai pelo Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. E isso significa que existe uma batalha. Ainda enfrentamos tentações, ainda podemos cair, e ainda existem áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Mas agora, nós não estamos mais sozinhos nessa luta, porque o Espírito Santo está operando em nós. E talvez essa seja a parte mais importante do processo. O que acontece quando você cai? Você pode até pensar, eu falhei de novo. Deus já deve estar cansado de mim. Talvez eu nem seja um verdadeiro cristão. Porém, a santificação não significa que nunca mais vamos cair. Significa continuar sendo transformado. Provérbios 24 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O cristão não é alguém que nunca tropeça. É alguém que, pela graça de Deus, continua caminhando. Por isso, quando cair, não fuja de Deus. Corra para Deus. Confesse, arrependa-se, levante-se e continue caminhando com Cristo. Mas isso também não significa que, então, eu posso viver do jeito que eu quiser? É claro que não. A mesma graça que nos justifica também nos ensina a viver uma nova vida. Nós não obedecemos para sermos aceitos por Deus. Nós obedecemos porque fomos aceitos em Cristo. A santificação é fruto da graça. Então, guarde isso. Santificação é a obra contínua de Deus em nossa vida, pela qual somos transformados à semelhança de Cristo. Talvez você ainda tenha muito a mudar, mas se Deus começou uma boa obra em você, ele ainda não terminou. A justificação nos lembra, Deus nos recebe pela graça. A santificação nos lembra, Deus nos transforma pela graça. No próximo episódio, glorificação, porque a obra que Deus começou em nós, um dia será completa. Que Deus te abençoe.